Bom dia, meus amados. Que a força do Senhor esteja contigo nesta manhã. Eu quero entrar em oração com você bem rapidamente, porque a palavra está um pouco extensa e eu quero orar. Vamos orar em nome de Jesus, vamos ligar a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos entrar em oração, feche seus olhos. Senhor dos céus e da terra, nós clamamos a Ti nesta manhã, Senhor, e Te pedimos força, vitória. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha derramar, meu Pai, a Tua unção. Reveste o Teu povo com a Tua armadura, Senhor, e que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, os pensamentos e o coração. A Tua palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o Teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Pai, nos ensina a guardar o nosso coração e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Gostaria de pedir a você que compartilhe o vídeo, nos ajude a divulgar a palavra. Essa mensagem eu estou correndo um pouco aqui porque ela é um pouco extensa e eu não quero extrapolar o nosso tempo de oração e de palavra. A palavra que eu trouxe hoje está no livro de Salmos, no capítulo 73. Isso é uma palavra que serve muito para líderes, para pastores, diáconos, evangelistas, na liderança no geral e também para toda a igreja, todos os membros, uma palavra muito forte, muito interessante. Quantos de nós, crentes, servos do Senhor, cristãos, já pensamos em desistir? Talvez você está aí dizendo assim, pastor, eu já pensei em desistir, chegou aquele dia que eu falei assim, eu não volto mais, eu não venho mais, fulano me machucou, o pastor da igreja me machucou, o líder tal errou comigo, o pastor fez isso, o pastor deu mau testemunho, pastor, eu estou na igreja e parece que o ímpio prospera mais, melhor é que eu estivesse no mundo, quando eu estava no mundo eu tinha mais do que eu tenho hoje, a minha vida parece que era melhor antes do que eu entrei, agora eu entrei para a igreja e parece que tudo ficou travado, amarrado. Eu quero ler um texto com você que fala sobre isso, bem interessante, eu vou resumir bastante esse texto. Talvez eu faça um outro vídeo no dia de amanhã dando continuidade a este texto também. Ainda vamos ver como vai ficar todo o desenrolar desse texto. Salmo 73, no versículo 2 vai dizer assim, é um salmo de Asaf. Quanto a mim, porém, quase me desviei os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse os passos, pois eu invejava os arrogantes, os ímpios. Ao ver a prosperidade do perverso, versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não compartilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que cinge como um colar, e a violência que envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de gordura no coração e brota-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão e falam com altivez. Ele vai descrevendo aqui, eu vou resumir um pouco, mas você depois leia esse texto de Salmo 73 todo para você entender melhor. Mas Asaf está dizendo assim, eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo eles não têm a canseira de um homem trabalhador como eu, um homem mortal, um homem que precisa correr atrás, que faz e acontece e tem que batalhar na chuva, no sol. Eles não, eles acordam tarde, eles não têm as preocupações que nós temos, né, corriqueiras do dia a dia. Mas olha só, quando esse homem se chateia, a Bíblia vai dizer aqui que ele ficou muito chateado no versículo 12. E eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei a minha mão na inocência. Ele está falando isso para Deus. Ele está dizendo assim, o Senhor me enganou, o Senhor me ludibriou, o Senhor me fez de bobo. Na inocência eu lavei as minhas mãos, eu confiei no Senhor, eu fui um inocente, eu esperei no Senhor e parece que não chegou nada, não, sabe? Olha só o que está dizendo aqui no versículo 12 de Salmo 73. E eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas com efeito inútil, conservei puro o meu coração e lavei a minha mão na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensava em falar tais palavras, já ia ter traído a geração dos teus filhos. E só refletir
para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí olha só no 17 o que ele vai dizer. Até que entrei no santuário de Deus. É onde eu quero chegar. Pastor, eu quero desviar, eu quero afastar, eu estou machucado, eu estou magoado, eu estou chateado, o fulano de tal errou comigo, o fulano de tal prospera, o outro do outro lado está enriquecendo, o outro do outro lado está tendo vitória, e eu estou aqui do mesmo jeito, parece que não acontece nada. Asaf está dizendo assim, eu reclamei, eu blasfemei, eu me indignei, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus. Na presença do Senhor tudo muda. Eu te pergunto, o que te separa do amor de Cristo? Qualquer coisa que você priorizar mais. Você acha que servir a Deus não vai ter dia difícil, dia de aflição? Dia que você vai querer parar e você vai dizer, pastor, eu quero parar. Eu não vou tirar a tua razão. Mas entenda que o Senhor Jesus nos chamou para algo difícil. Ele falou que a caminhada é difícil, apertado é o caminho que conduz à salvação. Ele não falou que ia ser um mar de rosas. Para Jesus foi fácil? Ser chicoteado. Isaías 53 também fala sobre isso. Salmo 22. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele não abriu a boca para reclamar. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi levado, ele não reclamou. A gente reclama o tempo todo e a gente não passa a metade do que Jesus passou. Não vai ser um mar de rosas. Asaf diz assim, eu reclamei até no momento que eu entrei na presença de Deus. Ela foi suficiente, ela é suficiente para mudar os pensamentos de Asaf. Ele vai dizer no versículo 18, tu certamente os pões em lugar escorregadios. Ele está falando sobre os ímpios. O que Deus faz com o ímpio? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor os despedaças. Desprezais a imagem deles, quando o coração se amargurou e as entranhas se me comovem. Eu estava emburrecido e ignorante, era comum e irracional a tua presença. Asaf está dizendo em outras palavras assim, você quer saber a diferença? Deixa chegar o dia da morte deles. Para onde eles vão? É tão interessante isso. Eu vou fazer um paralelo com o livro de Lucas, que vai dizer assim que havia um jovem rico. E esse jovem rico chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, tu conheces os mandamentos? Conheço os mandamentos, conheço Abraão, conheço a lei. Ele era alguém de dentro de igreja, de dentro da sinagoga. E Jesus falou assim, uma coisa te falta, dá o que tu tens aos pobres e me segue e terás um lugar no reino dos céus. Ele não quis desprender o coração dele porque estava ali o tesouro dele. O tesouro estava naquela riqueza, o coração dele estava na riqueza, ele não queria desprender. Mais adiante um pouquinho nós temos uma parábola, eu não posso afirmar se é a mesma pessoa, mas a comparação é muito semelhante, que vai dizer assim, e morrendo Lázaro, e morreu também um jovem rico, e os dois foram sepultados. Morrendo Lázaro, os anjos vieram para buscá-lo. Lázaro era um mendigo, mas os anjos vieram buscá-lo. Mas o jovem rico, a Bíblia diz que não veio ninguém buscar ele. E estando ele atormentado nas chamas, disse, Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a língua e me refresque, porque estou terrivelmente atormentado nessas chamas. E ele disse, há um abismo entre eu e vós, ao qual você que está aí não vem para cá, e nós que estamos aqui não vamos para o seu lado. Veja o final do soberbo, o final do ímpio, o final daquele que não tem a Deus. Talvez você é um servo do Senhor que passa luta, aflição, que passa muitas situações difíceis, mas não se preocupe, haverá um dia, a Bíblia diz que lá no julgamento, uns serão para condenação eterna e outros serão para receber galardão. Naquele grande dia você vai receber a sua recompensa. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem, vos perseguirem, vos maltratarem. Dai graças, alegrai-vos, porque foste assim com os que vieram antes de vós, com os profetas que vieram antes de você. Então se alegra. Estou sendo perseguido, estou numa luta, no levante, o ímpio parece que tem mais, o vizinho tem mais, o vizinho está fazendo churrasco e aqui na minha mesa não tem nada, o cheiro chega aqui, será que Deus não está vendo? Ele está vendo.
E haverá um dia para que o ímpio vai plantar aquilo que ele colher aquilo que ele plantou, assim também como haverá um dia em que você irá colher toda a justiça que você tem plantado. Espera no Senhor, confia no Senhor, e na hora certa ele vai trazer a resposta. Não ande por vista, ande por fé. Por fé, o que é a fé, pastor? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê, você não está vendo, porque não é por vista. Mas você sabe que uma hora vai chegar a tua vitória. Então creia nisso, não desanime. Pastor, eu tenho todo motivo para desistir. Eu não tiro a tua razão. Mas você também tem todos os motivos para continuar confiando no Senhor. Porque quando a sua vitória chegar, ela vai ser tão grande que todos aqueles que não acreditaram em você vão dizer: isso aí é obra de Deus, não é obra dos homens. Isso é uma grande obra, é a obra do Senhor. Eles vão reconhecer. E naquele grande dia em que nós iremos nos apresentar diante do Pai em espírito, será ali naquele momento entregue o seu galardão, a sua recompensa para a vida eterna. O ímpio pode prosperar por um tempo, 2 tempos, no tempo da vida dele, ele pode viver 100 anos, 150 anos, um dia ele morre. E tudo o que ele juntou vai ficar na terra para os outros. Mas aquilo que você está plantando no Senhor é por toda a eternidade. A eternidade não tem fim. É por toda a eternidade você vai colher aquilo que o Senhor tem na tua vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para os seus, nem penetrou na mente humana aquilo que Deus preparou para os deles. Então permaneça sendo do Senhor, permaneça fiel ao Senhor, permaneça na presença do Senhor. Por mais que o teu pastor, o teu líder, alguém te machucou e você tenha motivos para sair da igreja, lembra que Jesus teve muitos mais motivos. Os profetas, os discípulos tiveram muito mais para desistir e continuaram. Eles foram mortos, perseguidos, muitos foram colocados em tochas, tochas humanas, outros foram colocados em barris de óleo quente, outros foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, mas eles guardaram a fé. Como Paulo disse: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Ele não desanimou, ele não parou. Então você não pare, continue. Paulo foi colocado na prisão, chicoteado em praça pública por causa de uma libertação. Ele libertou uma menina, uma jovem, e ele foi para o tronco apanhar de chicote. Depois ele foi preso, depois ele foi decapitado, mas ele guardou a fé. E hoje ele está na glória do Senhor. Então permaneça, independente do problema, continue firme, confiando no Senhor. Não se tristeça, faça como Asaf disse aqui, no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença do Espírito Santo, até que eu entrei na presença do Consolador, e ele restaurou as forças de Asaf, e assim ele vai restaurar as tuas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Não esquece de compartilhar o vídeo, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Se inscreve, deixa a sua notificação, e que o Senhor venha te abençoar de maneira poderosa. Guarda o teu coração, guarda o teu chamado, guarda o projeto que Deus tem na tua vida. Não desista, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.